Olá, meu nome é Douglas, eu sou estudante da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Universidade Estadual Paulista do Brasil. Vou apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Influência da ozonioterapia sistêmica na regeneração óssea guiada, estudo em vivo. Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre a regeneração óssea guiada. A regeneração óssea guiada é uma técnica utilizada na odontologia e na medicina para promover o crescimento e reparação de defeitos ósseos. Então, são utilizadas membranas como barreiras. Essas membranas, elas têm a principal função em direcionar o crescimento do tecido ósseo, né, dentro desses defeitos. Essas membranas, elas podem ser reabsorvíveis ou não reabsorvíveis. E elas têm algumas funções, como seleção celular e prevenir a migração e ação dos fibroblastos. Ou seja, ela tem uma função de prevenir a invaginação de tecidos não osteogênicos para dentro do defeito, né? Isso faria com que diminuísse a área onde teríamos tecido ósseo neoformado. Então, elas servem como uma barreira para prevenir a invaginação de tecido conjuntivo, tecido epitelial, para dentro do defeito ósseo, além de promover uma vascularização adequada para a cicatrização desse defeito, estabilização, né, do retalho, estabilização também do direcionamento do crescimento ósseo e estimular fatores de crescimento no local. Além disso, essas membranas elas devem ser biocompatíveis, bioinertes, resistentes, semipermeáveis e não alergênicas. Então, assim, elas são semipermeáveis porque elas selecionam ali as células que vão ultrapassar, né? Sejam plasmas ou nutrientes que podem ultrapassar essa membrana e células do tecido conjuntivo onde não ultrapassam a membrana. E tendo em vista que esses biomateriais atualmente são muito utilizados para ROG, né, para regeneração óssea guiada, e são uma terapia que funciona bem, é um tratamento efetivo, terapias auxiliares ainda são estudadas e ainda estamos na busca de terapias que possam ajudar e melhorar ali o pós-operatório e também o resultado obtido da regeneração óssea guiada. E o ozônio entra aí, né? O ozônio, a ozonioterapia, ela tem algumas propriedades que a gente já conhece na literatura, sendo uma delas aqui neutralizar os mediadores neuroquímicos da sensação dolorosa. Essa neutralização se dá pela diminuição de alguns fatores inflamatórios que a gente tem, alguns mediadores inflamatórios, né? A ozonioterapia, ela é responsável por reduzir a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias e também de algumas interleucinas que estão presentes no processo inflamatório, reduzindo assim, então, a cadeia inflamatória no geral, que também acaba sendo analgésica de certa forma. Além disso, a ozonioterapia é bem constatada na literatura que ela é ótima para a angiogênese, ela estimula a proliferação de novos vasos, né, de uma neovascularização, ela ajuda a cicatrização, por aumentar o aporte de nutrientes que chega até o local e também estimular a síntese de fatores de crescimento. Isso tudo ajuda esse tecido que está em regeneração. Propriedades anti-inflamatórias, que eu já citei, imunomodulatório, porque a ozonioterapia ela ativa as funções dos macrófagos, além de deixar os micro-organismos mais susceptíveis à fagocitose por esses macrófagos. Então, também auxilia na depuração bacteriana dali do local da ferida. E se mostra também como um antioxidante, né? De certa forma, o ozônio é uma molécula composta por três átomos de oxigênio, mas quando está em contato com os tecidos, ocorre a liberação, né? Ocorre a produção de um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro ele é responsável por ativar as vias de defesa antioxidante celular. Então, a partir daí, a gente tem uma produção, né, uma síntese intracelular de enzimas que são responsáveis por fazer o balanço redox. São essas enzimas a catalase, a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, dentre outras enzimas que fazem esse balanço. E a ozonioterapia, ultimamente, ela vem ganhando muita visibilidade por esse conjunto de benefícios que ela vem trazendo. Porém, poucos estudos foram feitos sobre o efeito da ozonioterapia na regeneração óssea. Então, o nosso objetivo principal foi avaliar os possíveis benefícios da ozonioterapia quando associada ao uso de membranas reabsorvíveis de colágeno na regeneração óssea. Para isso, então utilizamos de 96 animais, ratos Wistar machos adultos, com mais ou menos 3 a 4 meses de vida. Esses animais, eles passaram, então, por um defeito crítico na calvária e foram divididos em 4 grandes grupos, sendo o grupo controle, grupo coágulo, onde houve apenas o defeito e nenhum tratamento, o grupo membrana, que a gente utilizou a membrana BioGuide. No grupo membrana fizemos o defeito, adicionamos a membrana e só
o grupo coágulo mais ozônio, onde confeccionamos o defeito e depois tratamos com ozonioterapia, e o grupo membrana mais ozônio, onde foi feito o defeito, a adição da membrana, mais o tratamento com ozônio. Para a cirurgia experimental, utilizamos então um combinado de cloridrato de ketamina mais xilazina para anestesia dos animais. Depois da anestesia, procedeu-se ali a tricotomia da região da calvária e depois eles foram colocados em mesa cirúrgica. Para a cirurgia experimental, iniciou-se com uma incisão em V nessa região de calota craniana e descolamento de todo o periósteo. Depois disso, fizemos o defeito com a ajuda de uma broca trefina de 8 milímetros de diâmetro e fizemos a adição ali naquele momento das membranas nos grupos que receberiam membranas, sendo o grupo bio, que é o grupo membrana, e o grupo bio mais OS, que é o grupo membrana mais tratamento com ozônio. A membrana utilizada, então, foi a BioGuide, como eu já disse anteriormente, né, da Geislich. Ela é reconhecida como padrão ouro atualmente para esse tratamento, para esse tipo de tratamento, né, da regeneração óssea guiada. E a padrão de aplicação da ozonioterapia foi, então, nos grupos que receberam a ozonioterapia, sendo o grupo que recebeu apenas ozônio e o grupo que recebeu membrana mais ozônio, foi de 0,7 ml por quilo pela via intraperitoneal, partindo desde o momento da cirurgia, após, né, a confecção do defeito já com a primeira aplicação da ozonioterapia pela via intraperitoneal e de 2 em 2 dias de pós-operatório até o momento da eutanásia. Então, os 4 grandes grupos foram divididos em 4 subgrupos, cada grupo, sendo que cada subgrupo é de um tempo experimental. E cada subgrupo era composto por 6 animais. E os tempos experimentais foram de 7, 15, 30 e 60 dias. Decorridos o período experimental, a eutanásia e a coleta das amostras, a gente conseguiu analisar, então, o perfil inflamatório, imunohistoquímica, análises histológicas, quantificação da neoformação óssea, análise microtomográfica e análise estatística comparativa de resultados entre os grupos. Então, vamos aos nossos resultados. Aqui, no perfil inflamatório, na quantificação dos vasos no gráfico da esquerda, conseguimos observar que todos os grupos obtiveram um aumento na angiogênese de 7 para 15 dias. Mas conseguimos também relatar que o grupo coágulo foi o que teve menor angiogênese e o grupo ozônio, que foi tratado apenas com ozônio, foi o que observamos a maior quantidade de neoformação vascular, de neoformação de vasos. E também aqui no perfil inflamatório, na quantidade de células inflamatórias, conseguimos observar que o grupo coágulo, que é o grupo controle, obteve o maior infiltrado inflamatório e os grupos tratados obtiveram menores infiltrados inflamatórios. Vimos aqui que o grupo ozônio, ele teve uma maior resposta inflamatória aos 7 dias, porém aos 15 dias a gente observa uma queda bem grande, maior que todos os outros grupos, mostrando esse perfil anti-inflamatório da ozonioterapia. Também entre os grupos membrana com tratamento e membrana sem tratamento, conseguimos observar que o grupo que teve apenas a membrana teve melhores resultados, com menor inflamação, quando comparado ao grupo coágulo. Porém, o grupo onde colocamos a membrana e fizemos a ozonioterapia teve resultados melhores ainda. Então, a gente consegue observar que a diminuição do processo inflamatório com o aumento da vascularização local mostra para a gente as propriedades da ozonioterapia em ajudar na cicatrização, né? São benéficas para tecidos em regeneração e também otimiza, né? Cria um local favorável ali para a neoformação óssea. Na imunohistoquímica, conseguimos observar que o grupo coágulo mais ozônio obteve uma maior marcação para osteocalcina e osteopontina nos primeiros 7 dias do que todos os demais grupos. Aqui a gente comparou, então, os 2 grupos tratados, sendo o grupo coágulo mais ozônio e o grupo membrana mais ozônio, e o grupo onde não tinha membrana, tinha apenas a ozonioterapia, obteve uma marcação maior para a osteocalcina e a osteopontina, mostrando aí um avanço na neoformação óssea. Então, mostrando esse potencial positivo do ozônio em estimular a neoformação óssea logo nos primeiros 7 dias, ali no primeiro momento. Nas análises histológicas, conseguimos observar, a partir das panorâmicas das fotomicrografias, todos os grupos, né? E conseguimos ver que, dentre todos os grupos, o grupo coágulo, que é o nosso grupo controle, não teve o fechamento do defeito nem depois dos 60 dias. Mas em todos os outros grupos tiveram sucesso para o preenchimento do defeito ósseo.
Mas apesar de que todos os outros 3 grupos tiveram um sucesso no preenchimento do defeito ósseo, a gente ainda consegue destacar que o grupo coágulo mais ozônio teve a maior quantidade óssea. Então, teve maior densidade e quantidade óssea no grupo tratado só com ozônio do que os demais grupos, mostrando novamente para a gente que o ozônio tem um potencial benéfico para a neoformação óssea. E aí aqui a gente pode se perguntar também por que o ozônio, o grupo com ozônio teve melhores resultados do que o grupo membrana com ozônio. Já que era para ser o grupo membrana com ozônio, teoricamente, ter os melhores resultados, porque a membrana é a membrana padrão ouro que a gente utilizou. Bom, por alguns fatores, ainda não é muito claro para a gente, mas temos algumas hipóteses do tipo, às vezes a membrana ela pode ter inibido, ou mesmo que minimamente, a migração de células ou de fatores de crescimento para o local, né? E além de também pode ter inibido mesmo que minimamente a neoformação vascular, e isso tudo estimula, né? Então, quanto mais nutrientes e mais aporte sanguíneo a gente tiver na região de defeito, melhor vai ser a regeneração óssea dentro desse defeito. Então, essa pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade também é da interação direta entre o ozônio e o colágeno da nossa membrana. Porque, apesar do ozônio ser um agente antioxidante, por estimular as defesas antioxidantes celulares, ele libera, né, nessa reação, tem a liberação de um agente, de uma espécie reativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio. E às vezes a reação do peróxido de hidrogênio com o colágeno porcino da nossa membrana pode não ter favorecido, então gerado um ambiente um pouco menos favorável do que se a membrana não estivesse lá. Porém, ainda que com a membrana, a gente teve resultados superiores àqueles que teve a membrana sem ozônio. Então, o grupo que teve membrana e ozônio, obtivemos resultados superiores ao grupo apenas com membrana. Porém, o grupo apenas com ozônio, obtivemos resultados maiores ainda. Aqui é um grupo, um gráfico mostrando aí a área de osso neoformado. Vimos aqui no grupo coágulo, que pouco formou, né? O grupo coágulo foi o grupo que não conseguiu fechar o defeito. E os demais grupos, a quantidade de osso neoformado. Vemos aqui o grupo membrana, a quantidade de osso neoformado, e os grupos com tratamento de ozônio. Vemos aqui que são resultados bem semelhantes, porém, o grupo coágulo e ozônio ainda tiveram resultados levemente maiores do que o grupo membrana mais ozônio. Mas entre os grupos membrana, conseguimos ver que o grupo membrana mais ozônio teve maiores resultados do que apenas com a membrana, mostrando para a gente que a ozônio é uma terapia eficaz. A ozônio pode ser uma terapia auxiliar, eficaz e benéfica para esse tipo de tratamento. A análise microtomográfica nos mostrou o que as análises histológicas estavam mostrando. Então, fortaleceu ali, né? De certa forma, a análise microtomográfica, ela reforçou os resultados que a gente tinha encontrado ali nas análises histológicas, mostrando então que os grupos que tiveram tratamento com ozônio tiveram uma maior quantidade de osso neoformado, com menor porosidade e maior número de trabéculas. Com tudo isso, a gente consegue concluir que a ozonioterapia está se mostrando como uma abordagem promissora na regeneração óssea e está reduzindo a inflamação e otimizando a formação óssea. Quando combinada com biomateriais, como as membranas reabsorvíveis, pode melhorar significativamente os resultados clínicos, então tornando-a uma valiosa terapia complementar. A validação científica desse uso pode consolidar o ozônio como uma terapia adjuvante eficaz para a implantodontia e também para a medicina regenerativa no geral. Aqui estão algumas das minhas referências. Desde já agradeço a atenção e espero que tenha sido claro nas minhas informações. Muito obrigado. Agradeço também pela oportunidade de participação desse congresso, né, nessa jornada internacional de iniciação científica e extensão universitária. Estou aberto a perguntas por e-mail, caso queiram entrar em contato. Meu e-mail é douglas.biagi@unesp.br.